Boa noite, vereadores, funcionários da casa, plateia, os carros. Em nome de Deus e povo de Rio Novo, declaro aberta a reunião ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo de 1º de dezembro de 2025. Convido a todos que fiquemos de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ordem do dia, registrar a ausência do vereador Jordão. Solicito aos vereadores a dispensa da leitura das atas de 1820, de 10 de 11 de 2025, 1821, de 17 de 11 de 2025, 1822, de 24 de 11 de 2025 e 1823, de 24 de 11 de 2025. Pela ordem, presidente. A palavra, vereador Coelho. Boa noite, presidente, senhores secretários, senhores vereadores, plateia presente. Eu gostaria de abster de votar a ata 1820 pelo fato de eu não estar presente no dia da reunião. Perfeitamente, vereador Coelho. Pela ordem, vereador. eu gostaria de também abster as atas de número 1822 e 1823, que eu também não estava presente. Ata de número 1820, em votação.
Né? Atualizando. Aprovado. Continuar a guerra, o vereador Gentilão prepara o ato. Você está precisando agora? Você está precisando agora? Está carregado. Eu estou aqui de dinheiro e eu quero para atualizar. Chegamos a 60%. Está atualizando até agora? Horas. É. Pode ver. Desligar aqui, depois não digitar, isso funciona. 1821 em votação. Ata de número 1821, aprovada por 8 votos. Entendeu?
Em votação, ata 1822. Ata 1822, aprovada por 8 votos. Em votação, ata 1823. Ata 1823, 7 votos. Na ata 1820, onde eu li 8 votos, são 7 votos. Na 1822 são 7 votos. E na 823 também 7 votos. Solicita a vereadora secretária Fabiana, faça a leitura do expediente. Boa noite. Boa noite a todos presentes. Boa noite a todos presentes. Rio Novo, 22 de setembro de 2025. Ofício 434 de 2025. Do gabinete do prefeito de Rio Novo para o excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Encaminha os projetos de lei 29 de 2025, que relaciona entidades que poderão ser contempladas por subvenções para o exercício de 2025, 2026 e da outras providências. Projeto de lei número 30 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Rio Novo para o período de 2026 a 2029, em primeira votação. Emenda aditiva. Emenda de número 8 de 2025. Emenda aditiva ao projeto de lei 33 de 2025, que dispõe sobre os benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social no município de Rio Novo e da outras providências. Artigo 1º. Acrescenta o inciso 5 ao artigo 15 do projeto de lei, passando a contar com a seguinte redação. Artigo 15. Caberá ao município, primeiro, a coordenação geral, operacionalização e a avaliação da prestação de benefícios eventuais. Segundo, realização de estudos de diagnóstico e movimento da demanda para ampliação dos benefícios eventuais. Terceiro, o financiamento dos benefícios eventuais condicionado à existência de recursos orçamentários e financeiros para sua cobertura. Quarto, expedir as instruções e instruir os formulários e modelos de documentos necessários à operacionalização dos benefícios eventuais. Quinto, disponibilizar um número de telefone para emergências com atendimento ininterrupto de 24 horas, destinado à população para a comunicação de situações de vulnerabilidade que possam ensejar a concessão dos benefícios previstos neste projeto de lei. Rio Novo, 1º de dezembro de 2025, vereadora proponente Fabiana Evangelista Rodrigues. Justificativa.
O acréscimo do inciso que determina a disponibilização de um telefone de emergências com funcionamento ininterrupto 24 horas tem como finalidade garantir o acesso imediato da população em situação de vulnerabilidade aos benefícios previstos no projeto de lei. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente emenda, por entendermos que ela contribui para o fortalecimento da relação entre o poder público e os cidadãos, aumentando a confiança na execução da política pública. Rio Novo, 1º de dezembro de 2025. Fabiano Evangelista Rodrigues. Ofício 2025, 516 de 2025. Projeto de lei encaminhado do Gabinete do Prefeito Municipal. Projeto de lei número 34, de 19 de novembro de 2025, que estabelece os meios oficiais de publicação dos atos normativos e administrativos do município de Rio Novo e das outras providências. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 3 de 2025. Altera os dispositivos da Lei Orgânica do município de Rio Novo para adequá-la à Constituição Federal, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e ao novo regimento interno da Câmara Municipal e da outras providências. Projeto de Lei 14 de 2025. Autoria Sandro Gonçalves Dutra e Fabiano Araújo Rodrigues. Dispõe sobre a padronização, alinhamento e identificação da fiação aérea no município de Rio Novo e da outras providências. Projeto de Lei 15 de 2025. Autoria Fabiano Araújo Rodrigues. Cria o Cadastro Municipal de Vagas de Emprego, Emprega Rio Novo e dá outras providências. Projeto de Resolução 07 de 2025. Reformula o regimento interno da Câmara Municipal de Rio Novo e dá outras providências. Requerimentos. Requerimento de número 368 de 2025. Ao senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais. O vereador Fabiano Araújo Rodrigues, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que sejam encaminhados ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Guilherme de Souza Nogueira a solicitação das cópias das dívidas já quitadas com fornecedores, deixadas pela administração passada e devidamente aprovadas através da Lei 1523 de 2025 por esta Casa Legislativa. A presente solicitação tem por finalidade garantir transparência, fiscalização e acompanhamento da gestão financeira municipal, assegurando o pleno exercício do controle realizado pelo Poder Legislativo. Termos em que pede deferimento, Sala das Sessões Messias Lopes, 24 de novembro de 2025, Fabiano Araújo Rodrigues. Requerimento 369 de 2025. O vereador ao senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador Fabiano Araújo Rodrigues, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Prefeito Municipal, excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira, que seja analisada a possibilidade de doação de um terreno
localizado no Distrito Industrial do bairro Cerâmica, para a empresa Adilson Rodrigues Parado Júnior, inscrita no CNPJ 33 484 406 0001 46. A mencionada empresa atualmente funciona em um imóvel alugado e já gera 6 empregos diretos e 3 empregos indiretos, contribuindo de forma expressiva para o desenvolvimento econômico do município. Caso a doação não seja possível, requer-se que seja avaliada a possibilidade de venda do referido terreno em condições que possam viabilizar a aquisição por parte da empresa, permitindo sua expansão e, consequentemente, a continuidade ou aumento da geração de empregos em Rio Novo. Diante da relevância social e econômica do pleito, solicita-se que seja dada atenção especial à presente demanda. Sala das Sessões Messias Lopes, 25 de novembro de 2025, Fabiano Araújo Rodrigues. Requerimento 370 de 2025. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, vem respeitosamente requerer que seja realizada a manutenção dos aparelhos e equipamentos da sala de fisioterapia, tendo em vista que os mesmos encontram-se em péssimo estado de conservação, prejudicando o atendimento adequado aos usuários e oferecendo risco à integridade física dos pacientes e profissionais. Justificativa. Considerando a importância da fisioterapia para a reabilitação e qualidade de vida da população, é imprescindível que o espaço disponha de equipamentos funcionais, seguros e em conformidade com normas de saúde. Diante do exposto, solicita-se que a manutenção seja realizada com urgência, bem como que sejam adotadas as providências necessárias para garantir o bom funcionamento dos equipamentos. Sala das Sessões Messias Lopes, 25 de novembro de 2025. Sandro Gonçalves Dutra. Requerimento 371 de 2025. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que este subscreve vem respeitosamente requerer que seja avaliada a possibilidade de criação de um horário especial para a prática de hidroginástica, de modo a contemplar cidadãos que trabalham e que, portanto, não conseguem participar das atividades nos horários atualmente disponibilizados. Justificativa. Ressalta-se que a medida beneficiaria não apenas usuários cadastrados no CAD único, mas todo cidadão interessado, promovendo saúde, bem-estar e inclusão por meio do acesso ampliado às atividades físicas oferecidas pelo município. Diante do exposto, requer-se que o Poder Executivo, por meio da Secretaria competente, analise a viabilidade da implantação deste horário especial, contribuindo para uma política pública mais justa e acessível. Sala das Sessões Messias Lopes, 24 de novembro de 2025, Sandro Gonçalves Dutra. Requerimento 372 de 2025. Ao senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem reiterar os requerimentos 129/2025, de 24 de abril de 2025 e 218 de 2025, de 25 de junho de 2025, com cópias em anexo, solicitando as seguintes informações. Se os motoristas responsáveis pelo transporte de crianças e estudantes estão devidamente habilitados e aptos a prestarem tais serviços,
conforme exigências legais e regulamentares. 2. Se os veículos, tanto da frota municipal quanto os terceirizados, realizam transporte escolar, estão com vistoria em dia, conforme determinações dos órgãos competentes. Tal solicitação visa garantir a segurança e o bem-estar dos alunos que utilizam o transporte escolar no município. Sala das Sessões Messias Lopes, 26 de novembro de 2025, José Romeu de Oliveira Tostes. Requerimento 373 de 2025. Ao senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Sejam colocadas placas de sinalização em pontos estratégicos da cidade, indicando o caminho para o aeroporto Itamar Franco e para Juiz de Fora. Justificativa. É muito comum encontrarmos visitantes, turistas e motoristas de outras regiões solicitando informações, com dificuldades em identificar corretamente o trajeto até esses importantes destinos. A falta de sinalização clara dificulta o deslocamento, aumenta o tempo de viagem e pode gerar confusões no tráfego, comprometendo a segurança viária. As placas em pontos estratégicos contribuirão para o fluxo mais organizado, facilitando o acesso a esses locais, promovendo melhor acolhimento e impressão àqueles que por aqui passam. Sala das Sessões Messias Lopes, 25 de novembro de 2025, Pedro Gonçalves Caetano. Requerimento 374 de 2025. Ao senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja concedida moção de aplausos para o escritor e professor de jiu-jitsu Alexandre Moura, mais conhecido como Zulu. Justificativa. Alexandre Moura, o Zulu, é formado em Educação Física. Há 28 anos, como faixa preta, atualmente está no 6º dan. Foi hexacampeão mundial, inclusive já lutou com Vitor Belfort e Arbelos, sempre voltado à área social. Já ministrou gratuitamente 3 seminários aqui em Rio Novo, onde foi fonte de inspiração para o projeto Imparáveis, do professor Éder Lima, escritor de um livro, Vencendo as Decepções, onde conta sua história, transforma e recupera as vidas através do jiu-jitsu. Sala das Sessões Messias Lopes, 26 de novembro de 2025, TAC Gouveia Lagoa. Rio Novo, 19 de novembro de 2025. Ofício da Secretaria Municipal de Educação, 090 de 2025. Para a Câmara Municipal de Rio Novo. Prezados senhores, em resposta ao ofício 156, informamos que os questionamentos enviados já foram devidamente respondidos ao presidente do CACS Fundeb, senhor Leandro Raimundo Teixeira. Segue em anexo cópia das respostas, contendo assinatura, a data e o recebimento pelo presidente. Com protestos de estima e consideração, nos colocamos à disposição. Atenciosamente, Luciano Gonçalves Borges, secretário de Educação. Aí aqui, está anexo aqui, para o conhecimento de todas as respostas que ela enviou. Esse aqui é da Secretaria de Educação. Pela ordem, rapidinho. Esse é o ofício que eu dei para eles perguntando a respeito da Caixa Escolar? Não, esse aqui é o... Por que não dá aqui no sistema, não consigo ver?
Cabeça. Sobre os quinquênios. Não, ok. E outra coisa, obrigado. Aqui um convite. O comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar da Polícia Militar de Minas Gerais, o Tenente Coronel Marcelo Monteiro de Castro Pimentel, convida Vossa Senhoria e família para a solenidade de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROED. Currículo para o 5º ano a realizar-se no dia 2 de dezembro de 2025, às 18 horas, na Escola Municipal Francisca de Gomes de Araújo Simões, Rua São José, 197, Centro, Rio Novo. Aí aqui, ele está repetindo de novo o local. Escola Municipal Francisca de Gomes de Araújo Simões, Rua São José, 197, Centro, Rio Novo. Data 2 de 12 de 2025, às 18 horas. Obrigado, vereadora Fabiana, secretária, pela leitura do expediente. Ordem do dia. Projeto de lei de número 029/2025, de autoria do Executivo Municipal, que relaciona as entidades que poderão ser contempladas por subvenção social para o exercício de 2026 e da outras providências. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação e parecer da Comissão de Finanças já inseridos. Coloco a primeira discussão e votação. 29. Projeto de lei 2925, aprovado por 8 votos. Em primeira discussão e votação. Projeto de lei de número 030/2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Rio Novo para o período de 2026 a 2029. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação e parecer da Comissão de Finanças já inseridos. Coloco a primeira discussão e votação. Projeto de lei número 030/2025, aprovado por 8 votos. Emenda aditiva de autoria da vereadora Fabiana, que acrescenta o inciso 5º do artigo 15 do projeto de lei de número 033/2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre os benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social do município de Rio Novo e da outras providências. Coloco em única discussão e votação. Emenda aditiva aprovada por 8 votos. O projeto de lei número 033, onde foi inserida essa emenda aprovada nesse momento,
vai continuar sem votação porque estamos aguardando pareceres das comissões. Projeto de lei de número 34/2025, de autoria do Executivo Municipal, estabelece os meios oficiais de publicação dos atos normativos e administrativos no município de Rio Novo e da outras providências. Parecer jurídico e parecer da Comissão de Legislação já inseridos. Coloco em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 34/2025, aprovado por 8 votos. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 03/2025, que altera dispositivos da Lei Orgânica do Município de Rio Novo para adequá-la à Constituição Federal, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e ao novo regimento interno da Câmara Municipal e da outras providências, de autoria de todos os vereadores. Parecer jurídico e parecer da Comissão de Legislação já inseridos. Coloco em primeira discussão e votação. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 03/2025. Era a ordem do bandeira responsável. Desculpa, vereador. Agora sim. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 03/25, aprovado por 8 votos. Projeto de lei de número 014/2025, de autoria dos vereadores Santo Gonçalves Dutra e Fabiana Araújo Rodrigues, que dispõe sobre a padronização, alinhamento e identificação da fiação aérea no município de Rio Novo e da outras providências. Parecer jurídico e parecer da Comissão de Legislação já inseridos. Coloco em segunda discussão e votação. Eu já votei aqui, o segundo não apareceu. Aqui também parece que está o que isso também. Deixa eu dar isso aí. Não está, não te aparece. O projeto de lei número 014/2025, aprovado por 8 votos. Projeto de lei número 015/2025, de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues, que cria o cadastro principal de vagas de emprego, Emprega Rio Novo e da outras providências. Com emenda inserida, parecer jurídico e parecer da Comissão de Legislação já inserido. Coloco em segunda discussão e votação. Projeto de lei número 015/2025, aprovado por 8 votos. Projeto de resolução de número 707/2025, que reforma
o regimento interno da Câmara Municipal de Rio Novo e da outras providências, de autoria de todos os vereadores. Parecer jurídico e parecer da Comissão de Legislação já inseridos. Coloco em única discussão e votação. Projeto de resolução de 07/2005 aprovado por 8 votos. Requerimento 368 de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues, que requer do Executivo cópias das dívidas já quitadas por fornecedores deixadas pela administração passada e devidamente aprovadas através da Lei 1523/2025. Coloco em única discussão e votação. A palavra, vereador Dr. Fabiano. Boa noite, meus diretores, boa noite, novos colegas, auditório presente, funcionários da casa. Mediante esse requerimento, eu fiz ele baseado num evento que eu fui no bairro Cerâmica, que me chamou a atenção, que o prefeito falou que já tinha sanado 4 milhões das dívidas. Uma coisa que me preocupou, e como eu trabalhava no setor de compras, às vezes tem pessoas que ligam me cobrando e eu falo com eles que já botamos no projeto, que foi autorizado pela prefeita de dar um parcelamento. Então isso é uma coisa que me chamou a atenção. E se os meus novos amigos puderem dar o voto e apoiar junto comigo, para gente saber o que já pagou e o que falta de realmente ser pago. É só que dizer uma boa noite. Requerimento 368 em votação. Requerimento 368 aprovado por 7 votos. Requerimento 369 de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues, que requer seja analisada a possibilidade de doação de um terreno no distrito industrial para a empresa Adilson Rodrigues Prado Júnior. Coloque em única discussão e votação. Pela ordem, presidente. A palavra, vereador Fabiano. Esse requerimento tem só para notificar os nobres amigos. Isso aí é a Mundial Turismo, que já entrega 6 funcionários diretos e 3 indiretos, havendo a possibilidade de não doação e sim um preço que eles possam custear. É só o que eu quero dizer. Requerimento 369 aprovado por 7 votos. Requerimento 370 de autoria do vereador Sandro Gonçalves Dutra, que requer seja realizada a manutenção dos aparelhos e equipamentos da sala de fisioterapia. Coloque em única discussão e votação. Requerimento 370 aprovado por 7 votos. Requerimento 371 de autoria do vereador Santo Gonçalves Dutra, que requer seja avaliada a possibilidade de criação de um horário especial para a prática de hidroginástica, de modo a contemplar cidadãos que trabalham nos horários atualmente disponibilizados. Coloco em única discussão.
Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Dário. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, mesa diretora, funcionários da casa, munícipes presentes aqui no plenário, os carros, população em geral. Eu gostaria de parabenizar o vereador aí pelo pedido, acho de suma importância, e caso ele deixe, eu gostaria de assinar em conjunto com ele o requerimento. A palavra, vereador Sandal. Comigo, senhor, está parecendo assim. Eu fui parado a pedir, presidente. Eu fui na crise na semana passada, se não me engano, retrasada. Após a saída da crise, eu fui questionado sobre isso aí com 3 pessoas que trabalham durante a semana. E às vezes tem alguns que estão com 2 com problemas de saúde, e da ginástica até um receituário médico. Mas o que acontece? Não tem horário que pode, porque trabalho até 5h30 em confecção. Por 3 pessoas diferentes, em espaços diferentes da igreja. Eu acho que, através do Guilherme, olhar com carinho a parte do esporte aí, do caso lá com o Mar, eu acho que isso consegue ser feito. Que aí é bom que dá para usar a iluminação que fica acesa para esse esporte a noite inteira. Pelo menos vai ter um fundamento. Né? Obrigado. Requerimento número 371, em votação. Aprovado por 7 votos. Requerimento 372, de autoria do vereador José Romeu de Oliveira Costa, que requer seja reiterado os requerimentos 129 de 2025 e 218 de 2025, que pede informações sobre motoristas e veículos que realizam o transporte de estudantes. Coloque o número de discussão em votação. Fala, vereador Santos. José, gostaria de assinar esse requerimento com você em conjunto, se autorizado. Isso já foi feito aqui uma vez, se não me engano, pelo Zé Romeu mesmo. E ninguém faz nada, ninguém responde. Eu acho que tem que dar uma olhada, porque são crianças e pode vir acontecer alguma coisa e ser pior para o nosso município em questão de problema maior. O que me chamou a atenção, senhor presidente, segunda-feira retrasada de novo na Rádio cedo, para mim pegar pediu até o irmão do vereador Jordão. Eu vou falar, mas eu tenho que falar com cautela, senão sai coisa que não pode. Eu escutei da boca de um motorista que está sendo processado no Ministério Público pela Justiça e com... Como é que fala aí, gente? Fugiu. Processo administrativo por um acidente. Que se bater e morrer, pego tanto faz. Mas e o paciente? Comentei isso com o Zé, comentei com o Pedro está ciente. Eu achei assim, de uma falta de educação tremenda, porque eu cheguei, dei bom dia, inclusive o prefeito estava lá, conversou comigo, foi assim que ele saiu. E o cara não respondeu, eu fui perguntar para ele qual que era o motivo, porque chegou em mim que ele foi levar uma família em Belo Horizonte e quase causou um acidente. Passei para o chefe do barracão, certamente de ter falado com ele, não gostava. Mas eu não me preocupo com isso não. Eu me preocupo com o povo, tá? Com a vida. E isso aí acarreta problema sério para o prefeito, vice-prefeito, para toda a prefeitura em si e a população também. Eu estou deixando gravado aqui que se amanhã vier acontecer isso, ele falou comigo que tá nem aí, que amanhã, tipo assim, faz 2 dias. Faz 2 dias para ele, não é para o paciente, eu não aceito isso não. Obrigado, uma boa noite. A palavra é a vereadora Fabiana. Parabéns, pela reiteira, e peço para assinar com o senhor essa reiteira. Quebrando aqui o protocolo, queria saber do vereador Santos se essa fala desse profissional, se foi feita alguma coisa de maneira formal, que eu acho que nós então precisamos saber o que está acontecendo
está carregando vidas, né? E são preciosas. Não pode ter esse tipo de resposta. Não cheguei a fazer, não, vereador. Mas realmente me assustou o tipo de fala. Sempre tem alguma coisa comigo que ele não gostou, porque eu questionei o Alvarenga, e foi por uma causa que eu estava conversando com o João Dias, dentro do meu carro, uma pessoa ligou para o João, falou com o João, eu ouvi a conversa, porque a pessoa achou que o João tivesse ainda como chefe do barracão. Isso aí já tem uns 5, 6 meses, só que agora aqui veio porque a chance que o cara teve de vir em mim, ele veio. Mas eu acho que isso aí é uma maneira que tem que ser chamada. Inclusive, na hora que deu o problema, o cara ficou nervosinho, também subcela, né? Não posso falar o que eu falei. Mas até assustou que pediram assim, que eu tivesse um pouco de calma, porque era 7 horas da manhã. Entendeu? Mas eu concordo com você, é uma maneira que tem que ser vista, chamada, porque já quase, ele causou um acidente, quase causou morte, um tempo atrás. E isso é grave. O Zé Romeu aí bate nessa tecla aí, já tem um bom tempo, já vai batendo, deu no início do ano, nós vamos fechar o ano e não tivemos uma resposta concreta a respeito de veículos, essas coisas do barracão. Palavra, vereador Pedro. Boa noite, diretora, senhores vereadores. O que eu vejo, por exemplo, gente, sobre a casa de morar barato, motorista. Lá é o seguinte, você está no plantão hoje, 24 horas, como é que você pega um carro amanhã, 4 horas da manhã, para ir para Belo Horizonte? Você não dormiu. Entendeu? Não está descansado. Então, a sair, depende também da administração pública, do prefeito e também do Ministério do Transporte. Porque tudo bem. Se não vê o corpo, por exemplo, não tem um carro, mas não lá tem Belo Horizonte, por exemplo. Cansado, com sono, cansado, com falar junto. Não estou responsável por isso. Não ia. Não vou, mas eu parei agora, cansado, com sono. Entendeu? Então, eu chamei uma coisa que pega o carro, isso que já com sono, cansado. Tá bom, gente? Agora está tudo muito bem. Pela alta, presidente. Palavra, vereador Dário. Eu também gostaria de assinar o requerimento, visto que na época eu assinei o primeiro requerimento do vereador José Romeu. Gostaria de parabenizar aqui pela fala do vereador Pedro, que foi muito consciente, porque se a gente não sabe a condição das pessoas, questão financeira principalmente, em questão de serviço. Então, às vezes, a gente, pela família, por alguma coisa, às vezes, que você está necessitando de ganhar um extra, você, às vezes, faz algumas coisas talvez sem um pouco de consciência, sem ver o que realmente pode acontecer. Então, essa situação que o Pedro expôs aí, de, às vezes, a pessoa vindo a viagem, e isso, o setor de transporte, que é o responsável, ele está por dentro disso tudo. Então, assim, eu acho muito pior essa questão de ter um acidente por questão da pessoa por cansaço, envolvendo cansaço, a culpa muito maior, primeiro que eu acho, do chefe de transporte, porque ele é a primeira pessoa que está na linha de frente lá, sabendo das pessoas como estão trabalhando, a carga horária, tudo. E depois também no executivo, porque se ele dá confiança, coloca confiança na mão de uma pessoa para representar nesse setor, e ele não tem essa capacidade de olhar e ver que a pessoa pode estar cansada na viagem logo, que a gente sabe que é cansativo, e fazer outra viagem posterior, já às vezes no outro dia, a pessoa trabalhando, isso é bem complicado. E não também como funcionário, né? Não pode ser andar na culpa, mas eu acho que o pior de tudo aí seria, no caso aí, a administração, juntamente com o setor de transporte, nessas questões envolvendo essas viagens longas. Agora, em questão do requerimento aí, eu parabenizo mais uma vez o meu. Tem que ser feita essa cobrança, assim, tanto pelo lado dos veículos, quanto ao lado também das pessoas que estão preparadas para transportar esses alunos. Palavra, vereadora Fabiana. Diante a fala aí do vereador Santos, diante a afirmação aí do vereador Pedro, eu assim sugiro, que nós
formalizemos essa fiscalização. Afinal de contas, esse setor tem um responsável. Mas o motorista também deve ser responsabilizado, porque quando você, né, adquire uma CNH, você sabe ali, né, ao que você está exposto. Muito mais quando você está carregando outras vidas, né? Então, assim, quero convidar aqui os colegas, né, que num prazo mais rápido possível, nós possamos, juntos, quem puder e quiser, formalizar essa fiscalização, porque acho que nós já falamos esse e outros assuntos em outros momentos durante esse ano, acho que não foi nenhuma nem duas vezes, mas assim, eu acho que a gente pode estar pecando em não formalizar. E acaba que é uma responsabilidade, é uma responsabilidade nossa também de fiscalizar isso. Então, assim, proponho que ainda esse ano nós possamos fazer isso, procurar o chefe responsável pelo setor, né, e fazer o que for preciso. Aqui eu só quero, né, reiterar, que eu reitero várias vezes, né, seja para setor comissionado, para o município, eu só quero fazer o meu trabalho. Não vou usar isso aqui para perseguir ninguém, que muitas às vezes não entendem. Como as pessoas podem dar também à vontade para fiscalizar o nosso, mas assim, eu acho que a gente tem que cumprir. Isso é um assunto muito sério que está sendo falado, não é de hoje. Então é melhor que a gente evite que aconteça um mal maior, tá? Obrigada. Claro. Fala, vereador Sandro. Como disse o vereador Fabiano, enquanto a gente tenta fazer o nosso trabalho, que é fiscalizar e legislar, a gente é colocado como inimigo e está fazendo perseguição política. Só para você ter uma noção, esse mesmo motorista, no dia 24, ele foi para BH. Voltou, então não sei se é o 24, ele não chegou aqui no mesmo dia 24, pode ser mais tarde. Aí no dia 26 ele partiu para o Horizonte de novo, quase com descanso no meu bote também quiser, porque no 25 ele botou de fora alguma outra coisa aí. É o Pedro, aí você escuta que é um dos melhores que tem que segura, não tem mais motorista. Se a pessoa fez o processo seletivo, fez o concurso e passou, ela tem que dirigir, ela tem que pilotar. Não é só ficar dentro do novo, não. No meu modo de vista, e friso bem frisado de novo, o que o vereador Fabiano falou. Não estamos aqui para perseguir ninguém, para parar ninguém. Estamos para fiscalizar e legislar. E quando a gente faz isso, a gente coloca ela como inimigo. É só isso. Olá, senador José Alves. Boa noite aos senhores vereadores, mesa, plateia, Luiz Carlos. Isso aí é uma situação muito grave que desde o primeiro dia que aqui cheguei, cobrei. E nesse período, uma Kombi caiu na valeta, problema no setor de direção, o ônibus 53, fui atendido. Fui atendido, tiraram o ônibus de linha, levado novamente para a oficina, e por incrível que pareça, saiu da oficina dando chimbo. Para quem não sabe o que é chimbo, é a roda tremendo acima de uma certa velocidade. Os 53 colocaram 64, arrumaram 53. Isso sem dizer, senhor presidente, no estado que eu não vi, que nós não vimos. E aqui cada um tem a sua responsabilidade. E, amiga Fabiana, para esse ano já fica difícil, porque está findando as aulas, então nós não vamos ter como cobrar. Eu proponho a todos nós que para o início das aulas nós façamos uma visita ao barracão, olhamos os veículos, todo mundo tem capacidade de ver cinto, pneu, documento, se está em dia, muito importante, porque caso aconteça um acidente, um carro desse escolar, como vinha acontecendo carro sem documentação,
Por exemplo, esse caminhão que está aí, o Hulk, ele não pôde viajar, porque a documentação ainda estava atrasada. Então nós temos que olhar, é nosso direito e nossa obrigação, porque ali são crianças, não só na frota municipal, como eu friso, mas também na frota terceirizada. Porque o pai, quando coloca o filho na mão do poder público para se educar, ele coloca no sentimento de garantia desde a saída até a volta. E vejo aí que esses veículos que nós temos, essa garantia é mínima. Não zero, mas uma garantia mínima. Situação de conservação do veículo é ruim. Então, para o ano, eu proponho que nós mantemos uma comissão e, de início, no início das aulas, nós façamos essa visita, tanto à frota municipal, como quebramos uma relação da terceirizada, pedimos um local e vamos até esse local e fazemos uma averiguação para ver se está tudo em dia, se o motorista tem o transporte escolar infantil, o curso, porque tem o Senat, nós aqui não sabemos se eles possuem esse certificado, porque até então tem 10 meses, e nós estamos esperando, através do meu requerimento, creio eu, todos aqui dessa casa, esperando a resposta do estado de conservação e da situação desses profissionais que transportam essas crianças. Eu fico muito satisfeito de todos as cidades e acho que é por aí o caminho certo. Muito obrigado, uma boa noite. Fala, vereador Fabiano. Eu volto a frisar com os colegas vereadores que, dada a gravidade, diante do que o senhor falou, diante do que o vereador Pedro falou, essa questão dos horários, de vereador chegar, de motorista, fazer o horário virado, Então, assim, dada a gravidade, eu proponho que a gente comece ainda esse ano, porque assim, nós temos até o dia 18 de dezembro, no caso do escolar, das crianças, até dia 18 de dezembro. E os outros transportes, seja saúde, seja o que for, eles não param de rodar. Então, assim, é muito grave. 24 horas por dia, tem carro da nossa frota, tem funcionário, tem munícipe das estradas. Então, assim, infelizmente, a gente aguardar o próximo ano, a gente pode ter algum problema maior. E aí, assim, muito mais do que a nossa obrigação como vereador, a nossa responsabilização, mais do que isso, a nossa consciência. Então, eu acho que a gente deveria, sim, iniciar esse ano, Eu já me coloco aqui à disposição e aqueles que quiserem e puderem, que eu acho que é o interesse de todos. Mas eu acho que nós deveríamos, sim, dada a gravidade, iniciar esse ano. Vai lá, vereador Roberto. Então eu concordo com você que nós marcamos a data aí e possamos fazer isso o mais rápido possível. Eu estou falando pela área da educação, porque agora essa é a última semana das crianças em prova, então já vai diminuir o fluxo, essas coisas. E nós também possamos, já foi esse ano todo, nós possamos também dar condições deles se adequarem para o ano que vem. Mas com relação à frota que transporta intermunicipal e interestadual, eu concordo com a amiga e eu acho que essa visita é para ontem. E com relação às horas extras, que se verifique se só meia dúzia de motoristas tem capacidade de sair do negócio, porque eu acho que não é por aí não. Eu acho que é pelo olho grande mesmo de horas extras e que essas horas sejam divididas entre eles. Que aí não tem motorista cansado, não tem risco de acidente, não tem família triste e não tem ninguém mal satisfeito com ninguém. Que seja feita a divisão dessas horas extras de acordo com a demanda do barracão. Porque só ele lá também, o administrador, sabe como é que funciona as coisas e como é que está funcionando para ele. Mas que seja feita uma revisão. Se são 3 motoristas que viajam, passa para 6.
que aí não corre o risco de acidente. Com relação aos veículos, eu também me coloco à disposição, por mais rápido possível, fazer essa visita. Eu compreendo e aceito a ideia da vereadora Fabiana e dou a ideia de a gente formalizar o relatório dessas denúncias, que são muito pontuais, muito sérias, e logo na segunda quinzena a gente transmita isso ao executivo assinado por todos. É a proposta que eu tenho, entendeu? Botar isso no papel, botar um relatório disso e encaminhar o memorando urgente ao prefeito. Logo na segunda quinzena, a gente fica até dia 15 montando aí essa proposta, e pontuando essas denúncias sérias, e a gente caminha logo depois do dia 15. Afinal de contas, as aulas para a administração não para. Né? A gente vai estar de férias em janeiro, mas eles vão estar trabalhando aí e não resta o nosso trabalho. Pela ordem, Fala, vereador Fabiano. Quero parabenizar os também, pelo requerimento, dizer também que eu vou assinar junto com você. E só me lembrando vocês também, caso não sei se vocês sabem também, quando vai findando o ano, o recurso do município fica muito escasso por falta de dotação. Por isso, sempre é feito pedindo a gente suplementação para poder fechar a folha ou pagar alguma coisa. Mas, mediante isso, nada impede que nós vamos lá, fazemos uma visita, listamos os carros que estão em precariedade e vemos esse negócio com relação aos vazistas, pontuamos, como o Sebastião disse, e encaminhamos o relatório para o prefeito. Quero que também estou à disposição. Então, assim será. Pela ordem. O vereador está. Então, como eu falei, eu acho muito importante a questão do pedido aí, mas assim, estou falando por mim, eu não sou mecânico, não sou nada, então assim, eu sei que certas coisas eu vou chegar lá e vou compreender que aquilo ali está errado, está certo, bom ou ruim, questão de pneu, porta fechando, uma coisa assim, mas eu acho que nós devíamos, já que vai fazer essa formalização, pedir um checklist por um mecânico, por uma pessoa que é responsável pelo setor, que tenha competência para nos trazer isso, até para dar mais credibilidade, porque nós vamos lá, algumas questões nós podemos ver, e outras questões, porque o veículo não é só o pneu, se é o pneu, se está com o volante, se está com folga, se não está, se a porta está fechando, se está com vidro. Então tem outras várias questões ligadas à parte do motor, à parte da estrutura do veículo, né, que a gente dependeria de uma pessoa que tivesse a competência, fosse da área, para nos dar esse aval aí. Então eu acho que, já que vai fazer essa cobrança, deveria colocar esse questionamento aí, nessa questão do checklist, tipo um laudo, por alguém que seja da área para estar repassando a nossa essa questão. Uma dica assim, então, para a gente, tá, vereador? Eu assim, pelo menos a denúncia do vereador Santos e a denúncia do vereador Pedro seja imediatamente enviada para o prefeito. Entendeu? Essa situação que o senhor expôs aí, a gente pode deixar para a segunda etapa. Vai ser mais demorado, vai ser mais demorado. Pela ordem, mas eu, desde o início, eu pensava nisso, vai garantir esses veículos na rua, porque eu, você, nenhum de nós temos a capacidade mesmo de ver, como você falou, porta, esses negócios, mas troca de óleo por dia, isso é muito fácil da gente olhar e dar uma apertadinha para ver se a coisa não descamba, sabe? É só dessa forma que a gente consegue, porque se também não for, eu fiquei aí esperando, olha, não fiz nenhuma visita. Eu também tenho uma certa parcela de culpa. Eu fiquei esperando aqui e não procurei chegar. Foi um erro meu. Mas dá tempo de corrigir e corrigir da melhor maneira possível. Eu aguardei e chegou. Eu acomodei. Mas depois de eu ver certas coisas ali na cidade envolvendo o carro e transporte de criança, eu me atinei e estou me redimindo do erro e estou à disposição 24 horas para a gente consertar isso aí, porque a nossa frota está muito feia, né? Então, requerimento 372, em votação. Pela ordem.
A palavra, Pedro. O que acontece, gente, a parte mecânica? Eu prezo o carro comigo, se preza lá para o cinema, o garé, motor de motor, se depende também do motorista também, entendeu? Então a gente motorista com as partes, por exemplo, pressiona batendo, montar de marcha, entendeu? A suspensão, por exemplo, então eu acho que depende do motorista que acaba com a marcha, faz uma rodagem, uma cara tem carro, entendeu? Pode ser, pode depender do motorista mesmo, pode ser. Perfeitamente. Para votação, regular. Vou aproveitar o Pedro como motorista. Vocês têm um checklist lá para vocês, uma planilha para vocês falarem a respeito do carro, alguma coisa assim, sugerir o pneu tem que trocar, essas questões, relatar a questão da quilometragem, mandar óleo. É interessante ver o carro, uma peça que aqui eu presento a patente, a nova marca, e esse serviço é feito lá pelo próprio barracal ou ele é encaminhado? Não, estou falando assim, a troca da mocinete, por exemplo. Ele relatou que está com problema na mocinete. Mas é feito por algum mecânico de dentro do barracal ou é transportado para uma oficina? Só isso mesmo. Então, requerimento de votação. Aprovado por 7 votos. Requerimento 373 de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano, que requer colocação de placas de sinalização em pontos estratégicos da cidade, indicando caminho para o aeroporto e para Juiz de Fora. Coloco em única discussão e votação. Requerimento 373, aprovado por 7 votos. Requerimento 374, de autoria do vereador Dário Gouveia Varoto, que requer seja concedida moção de aplauso para o escritor e professor de jiu-jitsu Alexandre Moura, mais conhecido como Zulu. Coloco em discussão e votação. A palavra, vereador Tuta. Então, o professor Zulu já é o terceiro seminário que ele vem nessa questão de troca de faixa aqui no nosso município. É importante frisar que gratuitamente ele ampara o professor Éder na questão do projeto Imparáveis, que é um projeto social muito importante. Então, o professor Zulu, não só aqui, mas em outros locais também, ele é uma importante ferramenta de inclusão social através desse trabalho que ele faz de amparo aos professores na questão da arte de jiu-jitsu, da arte marcial. Então eu resolvi fazer essa moção de aplauso, visto que vários outros professores eles cobram um valor que às vezes não é nem acessível a pessoa do projeto de pagar, de arcar, visto que às vezes o município não ajuda, não tem como ajudar, não quer ajudar. Então é muito importante esse trabalho dele. Então eu resolvi fazer essa moção de aplauso que tem ajudado muito esse projeto que é importante para o nosso município. Requerimento 374, aprovado por 7 votos. Depois temos o ofício 090/2025 da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao ofício do presidente da FUNDEB, já lido pelo nosso secretário, convite do PROED para amanhã, 2/12, local Escola Municipal Francisco de Covid Simões, horário 18 horas. Eu já digo que, infelizmente, não vou poder comparecer, porque eu tenho um compromisso na igreja católica no mesmo horário. A palavra está concedida ao cidadão e produtor rural, o senhor José Pereira do Prá, conforme a inscrição realizada na Secretaria desta Casa. Excelentíssimo senhor presidente do Baixo Esperança, do qual, cumprimentando o presidente, eu cumprimento a todos os vereadores e a mesa, com a Fabiana e o Etinho, e também todos os colaboradores da casa,
e prestadores de serviço. Senhores vereadores, primeiramente eu tomei a iniciativa, diante das entidades que já passei aqui em Globo e participando em Belo Horizonte, e nós estamos vivendo um momento de grande dificuldade no produtor de leite. Então eu pensei, comentei com o presidente do Sindicato Produtor, mas alguma coisa deve ter acontecido para ele não estar presente. Então eu falei meu nome, em nome do produtor de leite de Rio Novo, de Minas Gerais e do Brasil. O momento que nós estamos vivendo agora é muito difícil para o produtor de leite. Todos se conhecem, sabem muito bem que eu não vivo dessa profissão de ser produtor de leite. Eu sou aposentado, onde eu ingressei em laticínio com 15 anos, fui até me aposentar. Mas hoje a situação é muito crítica no Brasil, através do nosso governo federal, que se esmou de ajudar a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, ou quem de direito lá fora, e matando todos os produtores de leite do Brasil. Eu queria dizer aos senhores, e também ao mesmo tempo fazer um convite a todos os vereadores que quiserem ter conhecimento como produzir um litro de leite. A minha propriedade está à disposição para qualquer vereador que queira ver como é o nosso trabalho. Nós não estamos aqui pedindo, não quero que tenha pena de nós fazemos, porque gostamos, abraçamos a causa. Mas hoje é impossível o que o governo federal está fazendo com o brasileiro com relação ao produtor de leite. Ele importa leite à vontade. Eu não tenho números aqui para passar para os senhores, mas o crescimento é altíssimo. E o que acontece? Aí chega aqui nas empresas do Brasil, eles reidratam o leite e nós produzimos o leite que dentro da nossa terra, ele fica desvalorizado. O que nós queremos? Igualdade de condições. Mais nada. Nós queremos só isso. Então eu queria dizer aos novos vereadores que essa semana teve uma live na qual eu participei. Tinha mais de 2.000 produtores de Minas Gerais. E o Brasil está fazendo uma ação geral através do Paraná, de Goiás, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e Minas Gerais também. Então, dentro dessa live, o nosso presidente, o Toninho, que é da Federação do Senado, ele ainda não nos convocou para ir a Brasília, fazer alguma coisa. E nós vamos fazer, se tiver que fazer. Mas vai ter agora uma audiência pública, dia 3, agora próximo. E o que eu vim fazer aqui? Pedir aos senhores, porque os senhores têm acesso aos deputados estaduais e aos deputados federais. O que a gente quer? O local que nós, cidadãos, aqui de Rio Novo, tem que vir expressar alguma coisa aqui com os senhores levarem até o deputado estadual e até o deputado federal para ver o nosso sacrifício que nós estamos passando. Então, meus amigos vereadores, é isso que eu queria pedir. Eu tenho certeza que todos vocês, então o deputado federal e o deputado estadual. E tem uma coisa que eu vejo aqui o Zé Romeu, ele está ligado à Ione, não é isso? A Ione, ela é da segurança, ela faz parte da bancada de segurança. Mas lá tem a bancada ruralista. O que eu quero? Outros mais aqui que eu não sei qual a bancada que pertence. No caso, Zé Romeu, você pedir a Ione que se entra algum projeto, ela analisa, ela toma ciência dessa bancada rural, o que está acontecendo para chegar até nós. Nós queremos igualdade de condições para competir no mercado. Do jeito que está, não tem condição. Eu passei hoje para o laticínio que eu forneço, eu não vou fornecer mais leite para ele. O que eu coloquei? Eu vou colocar 3 matrizes à venda para pagar a conta, para as outras sobreviverem, porque não tem como. Leite é R$1,90, R$1,80, R$1,70, não tem como. A culpa é dos laticínios? A culpa é do governo federal, que não enxerga, não tem projeto para o Brasil. Isso é a realidade. Há muito tempo que nós estamos vivendo num país que não tem projeto. É um navio solto em alto mar. Vai para lá, vem para cá, só fala em política e briga. E nós aqui embaixo sofremos. Tá certo? Então eu peço aos vereadores que queiram ter conhecimento como produzir leite, a minha propriedade ainda está à disposição para o senhor. É isso que eu peço a todos os vereadores, por favor, nos dê essa força. Eu vou até chegar até o prefeito e vou pedir também que ele é ligado, né, a vários, 1 ou 2 deputados, para que ele possa nos ajudar. Só rapidamente eu queria dizer aos vereadores que há uns anos atrás, todo produtor da maneira geral, era assassino.
Se ele arrancasse uma grama, ele estava ferrado. Se ele cortasse o pau para fazer um cabo de enxada, pelo meio ambiente, estava arrebentado de novo. Então nós tivemos uma movimentação. E qual o deputado que eu procurei na época? Foi Júlio Delgado. O Júlio Delgado era da bancada ruralista? Não. Simplesmente conversei com ele, falei, vou me inteirar e voto. E o que aconteceu? Foi normatizado. Hoje o produtor rural pode ficar à vontade para trabalhar, né? Ele antigamente era difícil demais. Hoje não. Hoje nós temos uma lei que nos ampara. Antes não, qualquer coisinha a polícia chegava e prendia. É isso que eu tenho. Muito obrigado. E rapidamente, eu quero parabenizar a todos. Nós vivemos uma época aqui amordaçada. Hoje, o cidadão renovense pode vir aqui se inscrever dentro das normas da Câmara e falar. Muito obrigado aos senhores vereadores por nos dar essa oportunidade. Muito obrigado. Já está aí. Ô Zé, eu não entendo muito não, mas não é a minha área não, a gente vai ajudar. Há um mês atrás, se eu não me engano, não é, Sebastião, que teve uma palestra da Paulete lá na Câmara Leopoldina, que você não pôde estar, mas teve eu e o Fabiano. Doutor Ivan, se eu não me falo a palavra, não é isso? Que, se eu não me engano, é o cara que mais entende de gado leiteiro na região. É um senhor de idade e não estou aqui defendendo partido político nem A nem B, mas existe um programa, eu sei que você está falando outra coisa, financiado pelo governo federal, que, se eu não me engano, você tem até de 7 a 8 anos para pagar, se eu não me engano, com 2% de juros, para você melhorar. Você sabe o que eu estou falando? Eu estou por fora, mas de repente uma luz no fim do túnel, que amanhã pode vir seu gado, ser um gado diferenciado. Inclusive eu tenho a cartilha, que é os papéis no caso. Vou ver se eu acho, se eu não pedir, vou deixar para Eliane te entregar, para você dar uma olhada, que eu acho. Deixa eu passar para você. Que eu acho bem interessante. Na realidade, vereador, existe financiamento para o produtor. Esse é o pronafiano. O pronafiano é aquele praticamente o miserável. Eu queria até te dizer uma coisa. Aonde que o governo federal ajudou o pequeno produtor em Rio? Por que lá em Goianão, sem terra, todos são ajudados? Você viu máquina aqui rodando para o produtor? Então isso é o pronafiano. Mas não sai para todos. Sai para meia dúzia. Aí vem os programas. Tem Pronan, tem não sei o quê. Agora, meu amigo, encara um programa desse. A gente encara para fazer um cultivo, por exemplo, colheita de milho. Muitas vezes você não consegue, você tem que fazer alimentação do gado na época da seca. Aí você levanta um financiamento, mas daí um ano você tem que pagar. Se o leite não está compensando, como é que você paga? Aí você emburaca mais ainda. Você entendeu? Mas existe os programas. Quando o governo tem dinheiro para colocar lá para nós, né? Muitas vezes você vai lá no banco, igual agora, eu procurei um programa, não tem. Tem 6 meses que eu estou lutando, aí não saiu. Você sabe por quê? Porque passou lá na minha região um vento que quase arrancou meu galpão. Foi 15 mil embora. Aonde que eu fui tirar? O banco não tinha. Eu tive que tirar do meu próprio bolso. Fiquei devendo. Não tem outro jeito. Obrigado. Muito obrigado. Zé, a casa sempre à sua disposição da Zé, uma pergunta. Essa assembleia seria dia 3, lá em Belo Horizonte. E a assembleia seria dia 3, agora dia 3 ou 12? Dia 3 em Brasília. Na Brasília, tá? Brasília. Então o que vai acontecer? Aqui de Minas Gerais deverá ir umas 50 pessoas, que são representantes de classe, né? Exposedor, vai por aí afora, Girolanda e tal. Vai umas 50, 60 pessoas. Agora, se de tudo não resolver nada, aí vai todo mundo, aí vai a massa. Igual aconteceu na época do meio ambiente, né? Do meio ambiente, não é isso mesmo, meio ambiente. Estava quase nos matando. Nós morríamos de medo do Aulério. Aquele homem hoje é comunista, hoje é um defensor do produtor. Fala, vereador. Eu gostaria de agradecer a vinda aí do Zé Pereira do Bravo, nesta casa, expor aí as
essas condições para tentar nos ajudar. Se tiver como, até de maneira no WhatsApp mesmo, privado de cada um, se tiver tipo o nome do movimento, alguma questão assim mais específica para a gente poder direcionar a conversa com os deputados que nos representam, eu gostaria muito de poder fazer essa retransmissão das condições que se encontram. E é isso que eu ia falar, a questão também, não adianta ajudar se não valoriza o principal produto de vocês, né? Como é que vocês vão sobreviver se o principal produto de vocês não está sendo valorizado? Então, bastante complicada a situação, a gente está vendo, como o senhor falou aí, o Brasil já vai mandar mais dinheiro lá para Cuba, eu não sei mais onde, Venezuela, outros países aqui, enquanto a gente não tem saneamento básico no nosso país todo. Muita gente caminhando lá em cima do esgoto, sem água potável e outras questões mais, sem saúde. A gente sabe que a gente não tem saúde, então realmente aí é lamentável a situação, mas o que eu vou poder fazer diante da representação dos deputados que eu apoio, eu estarei fazendo a reivindicação a eles. Obrigado. Vereador, vou informar, vou passar para a Eliana o endereço, tipo, sabe? Todos, vou passar mais Isso aí coloca no grupo. É isso que eu te digo. Pela hora. Zé, a referência foi boa e eu me coloco à disposição. Você sabe que eu estou sempre nessa correria. Eu vou aproveitar a deixa. Tem 10 meses que eu estou pelejando para aquela estrada de vocês ficarem pronta. E o meu amigo vereador Sandro aqui é testemunha da incapacidade de se fazer uma estrada. Porque hoje o que tem lá é armadilha para cortar pneu de turista. A estrada está entregue às baratas, não foi nada daquilo, a máquina vai, a reta vai, o caminhão vai, está se fazendo por etapa, e ali é como o Zé falou, a primeira coisa para fortalecer o produtor de leite é da estrada, e eles não têm. Então começa por aí, o poder público municipal dá condições a esses sofredores, que são sofredores. Hoje eu estava falando com o Clebinho, o Rio Novo foi bacia de leite, hoje Rio Novo é merrequinha de leite. Por quê? Não é agora não, foi só se perdendo. Eu tive conversando com um cara de Astolfo, ele virou para mim e falou que terra de boi branco é terra de miserável. Porque o boi branco, se uma fazenda dava 20 empregos, o boi branco toca com e ele não produz nada. Então nós estamos nessa situação. Temos que tirar o chapéu para vocês. Pedir muita desculpa a vocês, produtores rurais, porque aqui o nosso trator puxa folha. O nosso trator, ao invés de arar, gradear, plantar, colher, ele puxa folha. Só no Rio Novo. Você falou uma coisa bonita. O Guaraná está com 2 tratores no Sem Terra à disposição. Nós temos 2, um quebrado e um puxando folha. É mais uma coisa que nós também deveríamos cobrar do Executivo. A prestação de serviço é esse guerreiro, porque são guerreiros. Parabéns para vocês de lutarem nessa dificuldade, mão de obra difícil, crédito difícil, insumo muito caro e o leite uma mixaria. Mas para começar a ajudar vocês, nós teríamos que dar estrada. É o que não tem. Boa noite, conta comigo sempre. Senhores vereadores, de estrada, vocês não vão me ver reclamar nunca mais. De estrada, senhores vereadores, vocês não vão me ver eu falar nunca mais. Não tem jeito. Chegar a uma conclusão. E não é culpa do prefeito. Não tem jeito. Eu falei com o Sebastião Esperança, nós tivemos a felicidade, o prazer, a gente tomar uma cervejinha junto. Eu falei para ele, eu não reclamo mais. Eu pago, né? Olha, ele está lá. Se o meu vizinho tem 1 quilômetro de estrada e sai errado, gastou 30 mil reais no bolso dele. Então não tem como gastar nada. É muito triste. Eu não reclamo mais.
acabou. Pode entrar prefeito, você... Tive, semana retrasada, os carros, vamos tomar uma no Tieca. Vergonhoso aquelas pedras de saio, um certo ponto da estrada legal. Por que não passa um trem para marcar aquilo lá um bolo? Vai ficar igualzinho o Ricardo Soliveira lá do porta do pesqueiro, quebrando pedra na marreta. Eu acho que é simples de fazer. Ou se não, tira aqui no canto. Só uma palavra, eu discordo de vocês falarem que o prefeito não tem culpa, porque eu acho que a culpa é totalmente dele. Porque o prefeito, ele esteve aqui nessa casa sentado, inclusive as minhas várias reivindicações e cobranças, críticas, e ele estava por dentro de tudo. Ele colocou no mesmo setor a pessoa que não tem competência alguma para gerir as estradas do município, todo mundo sabe disso. Então a culpa de quem delegou o cargo a essa pessoa é do prefeito, porque se ele viu tudo isso, e se você tem no seu time um jogador que todo jogo ele entrega a bola para o atacante fazer o gol, e ele deixa o cara, escala o cara para estar lá, a culpa é dele. Então ele tem toda a competência, toda a atribuição para não colocar, para retirar a pessoa, colocar alguém que saiba fazer o que é preciso nas estradas rurais, mas assim não fez. Não sei se por questão política, por outras questões, e está lá a mesma pessoa fazendo as mesmas merdas que foram feitas em vários locais aí, no Ribeirão dos Anjos, Mato Negro, lá em Fruta de Campo, no Campestre, em vários locais, só porcaria. E colocou a mesma pessoa. Então, só para finalizar, a culpa é do prefeito se as estradas estão continuando da maneira que estão. E hoje, a hora que eu vim lá no pesqueiro do Diego, eu vim no compromisso de amanhã guardar o prefeito, tá? E chamar ele para a gente dar uma ida no carro dele até o pesqueiro do Diego, para ele ver, como você falou, ele ver com os próprios olhos dele a situação que se encontra aquelas pessoas. E lá tem uma professora, lá naquela grota tem uma professora que tem que vir todo dia dar aula. Então aquilo ali está uma falta de respeito. Ciclista, motociclista, cavalo, tudo está difícil, senhor presidente. Tudo. A máquina vai e volta. Está igual o João Teimoso, para lá e para cá, para lá e para cá, e nada de terminar. Quando o senhor prefeito esteve aqui, ele falou que as coisas iam funcionar de uma maneira diferente. Quando fosse, só voltaria se terminasse. Lá estaria a reta, abrindo saída d'água, que também não adianta fazer estrada igual a essa. Essa é uma vergonha. A do Corpo Santana é uma verdadeira vergonha. Para o Rio Novo, sabe por quê? Porque lá transita o povo de São João. E o povo de São João tem estrada para andar por lá. Porque até no São Domingos, a estrada não está verde para o São João. A hora que já desce do São Domingos, território de Rio Novo, o operador da reta não sobe. Ele está dentro do horário de trabalho dele, mas ele faz aquilo que ele quer. Eu discordo um pouco dessa tese, porque é difícil trabalhar na patrulha. É difícil. Ele se sente o máximo, tenente-coronel da Força Militar. Então fica muito difícil para o encarregado, porque o encarregado tem limitação. Ele tem limitação, ele não pode demitir, ele não pode suspender. Então tem que ser o prefeito, o operador da patrulha, o operador do caminhão e o encarregado de estrada. Tem que ser um comum acordo entre esse grupo, porque senão um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Quem fica na situação difícil são eles. Nós estamos aqui dentro da cidade. Eles precisam transportar a riqueza, que é uma riqueza com muito sacrifício. Aí vê aí o Sandro viu, o Zé está aí que não deixa mentir. A Fabiana já deve ter ido lá na Iara e viu. Aquilo ali dá uma falta de respeito. Se cair um motociclista ali, machuca muito, senhor presidente. Machuca muito, porque aquela pedra é importante. E está lá. Cadê a patroa?
Está chovendo, está entrando nas águas. Lá tem o El, lá tem o Sebastião Baruto, lá tem o José do Prado. Os poucos produtores de leite vão passar a perda nas águas para transportar suas riquezas. Então é uma das coisas também que nós deveríamos juntar e cobrar junto condição para o povo da roça, condição para esse povo que ainda insiste a manter aquilo que o Brasil sempre teve, que é a produção agrícola. O Getúlio Vargas falava, não tive o prazer de conhecer, mas o Brasil é o celeiro do mundo. E nós estamos vendo aí hoje, com esse problema de taxa daqui, taxa dali, a maior potência do mundo teve que pedir água no Brasil, porque depende de nós para sobreviver na alimentação. Então esses aí têm que ter o merecido respeito. Você conta comigo, Zé, hoje sempre, porque essa fala aqui ela nunca vai deixar de existir. Sabe por quê? O dia que as coisas funcionarem, você não precisa de vir aqui falar sobre o projeto e tudo mais, você está feliz. O trator está lá para a sua hora ser mais barato. O caminhão já começou. Parabéns para o prefeito que já deu um pontapé, puxando calcário para essa turma, entregando calcário, mas é muito pouco pelo imposto que o cidadão paga nesse país, principalmente vocês, essa concorrência injusta. Mas conte sempre comigo, vou estar sempre à disposição. Eu só queria dizer o seguinte, eu queria que os senhores, quando falem do leite, ver quantas pessoas empregam, qual o volume, né, de renda do bolso, não, qual o volume de dinheiro que gira naquele cantinho nosso ali. Então ali produz em torno de, só que cantinho meu, 1.800 de leite dia, vocês fazem a conta por dinheiro dentro disso, plástico, farelo, remédio, gira aqui dentro. Deve se passar por meio branco, como você falou. Simples, né? Eu sozinho vou gerir tudo, tá bom? Mas, esse é o que eu falo. Visita a gente conversa mais lá. Obrigado. Senhor presidente, mudando da área central, da área aqui, e fizemos uma votação aí de cidadão honorário, Teremédio, eu falo no meu nome também, título do prefeito Tony, no meu caso do Verualdo, eu acho que o senhor também já foi feito e votado. E eu fui questionado essa semana pelo Tony, que dia que pode ser feito isso agora em dezembro, aí, para não virar o ano. Você já sabe falar alguma coisa, uma composição, alguma coisa mais concreta que isso aí? Bom, vereador, eu estou atenado, isso realmente está faltando. Eu estou dando prioridade nessa votação na pauta aqui, ver se tira para a pauta, para depois a gente, esse ano, esse mês ainda, marcar essa data de entrega. A gente tem que ir para mandar fazer essa troca já. Né? Eu quero que o senhor já possa passar o texto para ele providenciar isso. Pode passar para a gente desse ano. Obrigado. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a reunião ordinária de 1º de dezembro de 2025. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.